Fala pessoal, aqui é o Bruno Bandeira. A gente está de novo para mais um episódio de Mundo Cripto, dessa vez com o Samir Kerbas, CTO da Hashdex. Então, Samir, se eu falei seu sobrenome errado, você já pode me corrigir aqui. Bem, a gente passou já uma série de episódios aqui para falar um pouco com o pessoal de cripto sobre o mercado, o pessoal que conhece, entende bem. Acho que já são dois convidados da Hashdex agora com você, porque são os grandes nomes, eu acho que do mercado recentemente, é quem a gente mais tem ouvido falar aí, fazendo ETF, atrás de ETF, inovando sempre. Então, Samir, eu queria que você introduzisse, falasse um pouquinho da Hashdex, falasse como você entrou nesse mercado de cripto. Eu sempre faço essa pergunta para os convidados aqui, porque muita gente é incipiente, muita gente é nova nesse mercado, e eu acho legal compartilhar mais ou menos quando as pessoas ingressaram, como ingressaram e qual é a sua história especificamente dentro de criptomoedas. Legal, Bruno. Pô, prazer estar aqui no teu canal falando um pouquinho sobre a Hashdex. Tá? Então, bom, como que eu comecei nesse mercado? Eu sou engenheiro de computação, sempre trabalhei com tecnologia para o mercado financeiro, então essa é a minha formação, meu treino. Ouvi falar do Bitcoin pela primeira vez em 2011. Um amigo que resolveu investir, aí eu li o paper ali do Satoshi Nakamoto, né, aquele artigo ali sobre a criação do Bitcoin. Achei aquilo super interessante, né, como engenheiro de computação, achei que tinham algumas genialidades ali, mas fiquei naquele ceticismo, sabe, não, isso aqui é dinheiro de banco imobiliário, o mercado financeiro tradicional nunca vai adotar isso aqui, né, acho que não, eu fui bem cético com relação a isso, e aí nem investi. Comecei minha carreira no mercado, fui trabalhar ali trabalhei com high frequency trading, depois com electronic trading, trabalhei num projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Brasil. E durante esse período, eu comecei a estudar mais a tecnologia de blockchain, naquela onda, né? Não sei se quem lembra, ali em 2015, 2016, tinha uma narrativa que o blockchain, a tecnologia, era legal, tinha muito potencial, mas que cripto e Bitcoin, aquilo ali era coisa de anarquista, né? Assim, de liberal, que aquilo ali não fazia sentido. E aí eu fui nessa onda, comecei a estudar a tecnologia de blockchain para criar negócios, né? Assim, para tentar criar algum diferencial competitivo, né, assim, para trazer produtos para o mercado. E aí, durante essa pesquisa sobre blockchains permissionados, eu fui entendendo o valor do criptoativo, né? O que isso significava e qual o potencial que isso tinha na sociedade. E aí, cheguei à conclusão que isso ia transformar completamente o mercado financeiro como a gente conhece hoje. Era uma tecnologia muito mais eficiente, né? Ia trazer muita eficiência para o nosso mercado. E aí, eu, como era apaixonado por tecnologia e pelo mercado financeiro, vi que aquilo ali era o futuro da minha carreira, né? Decidi dedicar minha carreira a isso. E aí, mais ou menos nesse período, eu tive o prazer de conhecer o Marcelo e o Caratori, que são os cofundadores da Hashdex. Eles estavam acabando de construir, né? Tinham acabado de captar dinheiro para construir a Hashdex, para criar a Hashdex, e acabei me juntando ao time bem no começo. Tá? Então, me juntei na Hashdex no começo de 2019, e desde então, assim, participei da criação de todas as estruturas do índice, dos fundos, dos ETFs. Então, tem sido uma experiência bem legal, e sem dúvida bem desafiadora. E a Hashdex, assim, só falando um pouco sobre o que a gente faz aqui, nós somos uma fintech, né, que a nossa principal missão é fazer uma ponte entre esse mercado financeiro tradicional e esse mundo novo de criptoativos. Né? Então, essa classe de ativos nova, cheia de desafios, né, cheia de riscos, mas também cheia de oportunidades. E a forma que a gente decidiu, né, assim, de criar o primeiro objetivo que a gente tinha era dar acesso para qualquer investidor, para ter cripto como um investimento, né, que é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram cripto hoje, nesse momento da história, de forma simples, segura e regulada. Então, esse foi o nosso grande desafio ao longo do tempo. Foi a partir daí que a gente criou a gestora, né, a gente criou a nossa família de fundos. Recentemente, a gente lançou o Hash 11, né, que é o primeiro ETF de cripto, um dos primeiros ETFs de cripto do mundo, né, e primeiro aqui do Brasil, que hoje já é um sucesso, já é um dos ETFs com o maior número de cotistas, né, o segundo ETF com o maior número de cotistas, o terceiro ETF mais líquido da B3, e agora temos mais dois ETFs para lançar agora. Estamos lançando o de Bitcoin, que deve começar a negociação na próxima semana, e em seguida vamos lançar um ETF de Ethereum. Então,
enfim, um resumo aí da história da Hashdex. Hoje a gente já tem cerca de 3,5 bilhões de reais sob gestão, de aproximadamente 230 mil investidores. Somos uma das gestoras que mais cresce aqui no Brasil. Cara, muito legal, Samir. Eu acho que praticamente todo mundo já passou por um pouco do dilema. Eu, quando conheci a tecnologia, vivenciei um pouco da mesma coisa que você. Então, eu olhava e falava, cara, isso é muito disruptivo, mas é praticamente impossível isso se adaptar ao sistema financeiro tradicional. E eu acho que esse é um dos maiores ceticismos e é quase unânime hoje em dia que a criptomoeda e a blockchain, para quem entende a fundo a tecnologia, é realmente uma tecnologia muito inovadora e tem muito potencial. Então, eu acho isso muito legal, a forma como o mercado, ao longo do tempo, está realmente começando a olhar com outros olhos para a tecnologia e não só para as moedas. Porque lá atrás, eu acho que em 2017, quando eu entrei no mercado, eu ouvia muito mais como um termo especulativo do que como um termo tecnológico. E hoje em dia já mudou bastante. Eu escuto mais como uma tecnologia do que como um ativo meramente especulativo. Para a gente começar o papo aqui, eu geralmente já entro direto ao ponto, mas nesse programa especificamente a gente está criando um novo formato para comentar também um pouquinho das coisas que aconteceram durante as últimas semanas aí, como é um programa quinzenal, e fazer os investidores verem um pouquinho mais do que tem de novidade nesse mercado e também os problemas, dilemas e coisas que ele está evoluindo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é um problema que a gente tem visto bastante no mercado de cripto, que são processos rolando de agentes reguladores contra empresas que supostamente estão vendendo títulos em forma de criptomoedas ou que funcionam via blockchain. Um desses processos envolve a ICP, um dos projetos que foi dado como um dos mais inovadores e mais promissores dos últimos tempos, que funciona de uma forma bastante semelhante a Ethereum. Então também teve uma valorização acentuada, muito rápida. Ele entrou nos 10 primeiros de market cap de uma forma expressiva e muito acelerada. E eu queria que você comentasse um pouco quais as diferenças dos títulos e das criptomoedas, como os reguladores veem isso, como é que o investidor consegue se proteger na hora de investir para determinados projetos que podem ser vistos como títulos. Então, como é que o investidor consegue segmentar na hora de escolher um projeto? Qual que é ele? Ele é uma criptomoeda? Ele é um título? Quais são essas diferenças? Legal. Essa sua pergunta é bem interessante. Eu acho que a resposta é bem difícil, tá? Não tem uma linha clara. O que existe é o seguinte: o criptoativo é uma nova tecnologia que tem várias formas de uso, né, de aplicação na sociedade, e tem várias formas de você financiar o desenvolvimento dela. A mais fácil delas é você captar dinheiro, né, para você contratar um time, estruturar, né, uma empresa, uma fundação, e a partir daí desenvolver o negócio. Alguns projetos, como o Bitcoin, por exemplo, não precisou fazer isso. Foi 100% open source, distribuído. Em nenhum momento ninguém precisou criar uma fundação para manter o Bitcoin nem nada do tipo. E aí que entra a linha tênue, porque a partir do momento em que você capta dinheiro de investidores em geral, dando alguma expectativa de valorização futura, né, ou de alguma promessa de lucro ou de distribuição dos resultados desse empreendimento de forma bem genérica, você pode se enquadrar como um valor mobiliário e aí entrar nas leis de valores mobiliários das jurisdições onde você opera. Então, aqui no Brasil, se você fizer um ICO, uma captação do mercado, e como fruto dessa captação você oferecer algum tipo de retorno para o investidor, você está sujeito às regulações da CVM, e lá nos Estados Unidos, na regulação da SEC. E normalmente essas regulações são bem estritas, né? Elas exigem que se você está captando dinheiro público, você faça um prospecto, que você coloque bem as regras, né, e os riscos que esse investidor está sujeito, que você faça uma oferta pública registrada desse regulador. Então tem várias nuances. E aí que entra o grande problema dos criptoativos, que é a forma como, pelo menos boa parte deles, captou dinheiro ali durante aquela febre dos ICOs, né? Foi através dessa captação que recebia o dinheiro e dava em troca tokens desse novo projeto, que muitas vezes ainda não estava no ar, ainda não estava rodando. Então aquele token é só uma promessa de que um dia existe uma rede. Aí entra toda essa linha tênue, tá? Se isso é um valor mobiliário ou se isso é simplesmente um ativo ou uma commodity. Tá? Então é uma pergunta bem difícil, porque depende muito do projeto. E aí alguns projetos a SEC entende que houve características de uma captação no mercado de capitais, que aquilo ali seria um valor mobiliário, né? Que aquela captação e aqueles ativos
seriam valores mobiliários e outras não. O caso da XRP, né, foi um caso clássico, agora tem esse projeto também. E teve alguns outros inclusive, que tiveram que parar, porque viram que se forem bater de frente com a SEC, eles iam gastar uma fortuna só com advogados, né? Então, é uma linha tênue, é um cuidado que o investidor tem que ter, é um dos riscos do investimento em criptoativos. Em geral, é bom a gente procurar projetos que tenham um caráter mais descentralizado, tá? Porque descaracterizam essa questão de ter um empreendedor que captou dinheiro para financiar o projeto com promessa de lucro futuro. Tá? Então, acho que, em geral, em linhas gerais, é isso. Tá? Não tem uma resposta clara do que é valor imobiliário e do que não é. O que a gente já sabe é que a SEC já se posicionou sobre alguns dos principais criptoativos, como o Bitcoin e o Ethereum, colocando eles como commodities, né? Assim, como ativos digitais descentralizados, e aí as leis de valores imobiliários não se aplicam diretamente. Para os outros projetos, depende muito de como foi captado, né, e a forma que foi prometido retornos ali para o investidor. Você que comentou sobre XRP, realmente XRP eu acho que está bastante no mercado e faz bastante tempo, justamente por conta de um problema com a SEC. Eu queria saber, porque o Hash 11 não tem essa moeda específica, mais ou menos como é que o Hash 11 funciona nesse critério de elegibilidade daquelas moedas que estão dentro dele, e por que a XRP acabou não entrando dentro desses critérios. Então, qual o fator que deixa ela fora desse ETF? Legal. O Hash 11 ele replica uma cesta, né, uma carteira teórica de criptoativos que é definida pelo Nasdaq Crypto Index, tá? Que é como se fosse um Ibovespa dos criptoativos. É um índice administrado pela Nasdaq. Ele foi co-desenvolvido com a Hashdex, né, mas hoje ele é 100% administrado pela Nasdaq, ou seja, a Hashdex não tem nenhum poder de influenciar as decisões desse índice, de qual ativo vai entrar ou vai sair. E esse índice é administrado com regras claras que estão lá na metodologia do índice, né, que está disponível no nosso site. Essa metodologia tem um conjunto de regras. Tá? Acho que as principais dela, que filtram a maior parte dos projetos, são as regras de elegibilidade para fazer com que esse investimento seja um investimento seguro para investidor institucional. Tá? E a gente usa especificamente duas regras que são bastante efetivas. A primeira é a regra de listagem em exchanges reguladas. Tá? Então, para o ativo ser elegível ao NCI e aí entrar no Hash 11, ele precisa ser negociado em pelo menos 3 exchanges de criptoativos reguladas. Tá? E um segundo critério, né, depois que ele é elegível nessas 3, ele precisa ser suportado por pelo menos 2 custodiantes institucionais. Tá? Isso porque, se eu tenho um investidor institucional replicando esse índice, que é o caso do ETF, né, do Hash 11, ele precisa negociar esses ativos apenas em exchanges reguladas e ele precisa fazer a custódia desses ativos de forma segura em custodiantes institucionais. Então, não adianta ter um ativo que é elegível ao índice se os investidores institucionais não conseguem comprar e armazenar esse ativo de forma segura. Tá? Então, por isso que existe essa regra. E essa regra filtra boa parte dos projetos. Tá? Realmente só ficam os projetos mais seguros, mais estáveis, que têm um maior respaldo em investidores institucionais e que, principalmente, que eles estão compatíveis com a lei americana. Tá? Então, é o caso de privacy coins, né, aquelas moedas que não são auditáveis ou não são rastreáveis, elas não são elegíveis, elas não podem ser negociadas em exchanges reguladas, não podem ser armazenadas por custodiantes institucionais por conta da lei americana, então não são elegíveis para o índice. Um outro exemplo são os ativos que são classificados pela SEC como valor mobiliário, né, como securities. No caso da XRP, a SEC, né, que é a CVM americana, classificou o XRP como um valor mobiliário e, por conta disso, essas exchanges que são reguladas lá nos Estados Unidos não podem negociar esse ativo, porque elas precisariam ter uma licença de broker-dealer, né, uma licença de corretora regulada americana. Então, por conta disso, as exchanges delistaram o XRP, né, deixaram de aceitar ele para negociação e por isso que ele não é elegível para o NCI e, por conta disso, ele não está no Hash 11. Então é justamente por esse fator que a gente comentou agora. É como um filtro do filtro, né? Vocês já estão filtrando uma coisa que já foi observada pela regulação lá fora. Exatamente.
Então, cara, é muito legal. Eu vi, inclusive, que dois outros ativos acabaram entrando recentemente, a Uniswap e a Findoc. Então, foi a primeira vez que eu vi efetivamente esse critério de elegibilidade sendo posto em prática e realmente adicionando novos ativos. Achei muito interessante. Tem a página para as pessoas que quiserem olhar do NCI, que é por onde eu acompanho quais ativos estão lá, a proporção desses ativos. Então, por exemplo, vi a proporção de Ethereum subir ali naquela página. Então, é muito bacana também para os investidores poderem acompanhar o índice específico que está por trás do Hash 11. Samir, eu queria... Isso, essa é a tese que a gente acredita, tá? Que esse mercado ele é muito maior do que só Bitcoin, tá? Então, ao longo do tempo, a tendência é que muitos mais ativos tenham relevância no mercado como um todo, e aí naturalmente eles vão ser elegíveis e vão entrar no índice, tá? Então, esse índice já chegou a ter um peso de quase 90% só de Bitcoin, né? Hoje em dia o peso do Bitcoin está cerca de 66%, né? O Ethereum cresceu bastante, e o que a gente acredita é que ao longo dos anos, né, à medida que o mercado vai amadurecendo, novos ativos devem continuar entrando e esse peso do Bitcoin deve ir diminuindo e a gente vai ter um índice mais diversificado, diria assim. Então é por isso que a gente construiu o índice, que a gente acredita tanto nesse approach, né, nessa metodologia de investimento passivo em índice para o longo prazo. Foi uma coisa que eu conversei até com o Stefano, eu fiz a pergunta para ele, você acha que no mercado daqui a 20 anos a gente vai estar olhando para as mesmas criptomoedas no top 10 ou você acha que vai ter muito mais coisa grande, elegível? E ele falou que ele acha que vai mudar muita coisa, eu acredito também que vai mudar muita coisa. A analogia que eu gosto de fazer é da internet. Então, vamos voltar um pouco no tempo e fingir que a gente está em 95 aqui, falando sobre a internet. Provavelmente a gente só vai falar do e-mail. O e-mail era a principal aplicação, era que todo mundo falava, né? Tinha uma febre que todo mundo tinha que ter o arroba lá, que tinha que ter o seu endereço de e-mail e tal. Essa era a grande aplicação da internet. Ninguém falava de streaming, ninguém falava de Netflix, ninguém falava da própria web, né? Na internet, de Google, esse tipo de coisa. E hoje em dia, quando a gente olha, né, 20 anos depois, a internet, assim, é muito mal que o e-mail. O e-mail ainda é importante na nossa sociedade, a gente ainda fala sobre o e-mail, a gente ainda usa o e-mail, mas ele não é nem de perto a aplicação da internet que mais trouxe valor para a sociedade, né? Então a gente acredita que é a mesma coisa para os criptoativos e no Bitcoin especificamente. Hoje ele é o ativo que todo mundo fala, né? Assim, de maior valor de mercado, que todo mundo quer entrar, quer investir, mas provavelmente daqui a 20 anos ele ainda vai ser um ativo relevante, mas não vai ser nem de longe o que mais transformou a nossa sociedade nessa indústria, nesse segmento de cripto. Sobre o Bitcoin, então falando das coisas que aconteceram recentemente com ele, a gente viu El Salvador tornando ele moeda de curso legal, então as pessoas podendo utilizar, principalmente eu acho que como moeda de troca mesmo para fazer compras, acho que esse é um pontapé bastante grande, mas a gente também viu protestos e pessoas contrárias à adoção como moeda. Como é que você vê essa adoção em El Salvador, a posição de parte da população e parte das pessoas sendo contrárias a isso, as alegações, por exemplo, de facilitar lavagem de dinheiro ou fraudes, e você acha que esse movimento específico pode frear a adoção como moeda corrente em outros países? Porque eu vejo uma distinção bastante grande, eu acho até legal a gente delimitar isso. O Bitcoin pode ser ou uma reserva de valor ou uma moeda corrente, a gente ainda tem dificuldade de definir o que ele vai ser daqui a 10, 5 anos. Então como é que você vê isso? Você acha que a adoção como moeda corrente tende a migrar para outra coisa ao longo do tempo ou você acha que ele tem um espaço realmente para ser a moeda de um determinado país? Legal. Então, o Bitcoin ele foi desenhado ali por Satoshi Nakamoto para ser uma plataforma de pagamento, né? Assim, um meio de pagamento assim, o ativo que ia circular ali era uma moeda, era o Bitcoin. Tá? Então, ele foi desenhado para ser utilizado para realizar pagamentos ao redor do mundo sem a necessidade de intermediários. Então, ele não está sujeito a uma fronteira, vai ficar num determinado país, no mundo inteiro, a moeda da internet. Né? Só que para ser uma moeda, tem 3 características muito importantes. Né? O ativo precisa ser uma unidade de conta, um meio de troca e uma reserva de valor. Essas são as 3 características essenciais para qualquer moeda. E unidade de conta é muito difícil utilizar o Bitcoin, justamente porque a volatilidade é muito alta. Esse meio de troca é muito difícil utilizar hoje, porque as pessoas não estão acostumadas com o conceito de carteira digital, né? De você ter uma digital wallet ali que controla a sociedade, nem todo mundo aceita, né, Bitcoin. Eu acho que diria que é muito raro encontrar alguém que aceita Bitcoin como meio de pagamento. E reserva de valor, ele ainda está se provando. Então,
dessas três características, eu diria que a primeira que o Bitcoin precisa se consolidar para a partir daí a gente tentar considerar o Bitcoin como uma moeda é reserva de valor. Ele precisa se provar como uma boa reserva de valor. E aí eu diria que o Bitcoin tem excelentes características de uma boa reserva de valor. Tá? Eu diria que ele é uma reserva de valor emergente, né? No sentido de que ele tem todas as características, ele é uma inovação tecnológica, ele é uma tecnologia monetária muito melhor do que as moedas fiduciárias, do que o ouro, do que as outras alternativas, mas ele ainda não é consenso na sociedade. Não é todo mundo que acredita que o Bitcoin pode ser uma boa reserva de valor. Então ele ainda é uma reserva de valor emergente. Vai levar tempo até a sociedade se acostumar com isso. Eu diria que antes do Covid, isso provavelmente ia levar décadas. Depois do Covid, nessa crise acelerada e a digitalização forçada da nossa economia, talvez esse processo seja mais rápido. E aí, uma vez que a gente tem o Bitcoin como uma boa reserva de valor provado, com um consenso na sociedade, aí a volatilidade provavelmente já vai estar mais sob controle, e aí ele vai poder ser utilizado como uma boa unidade de conta, e as pessoas, né, em geral, na sociedade, já vão estar acostumadas com o conceito de carteira digital, e aí ele vai poder ser utilizado como meio de troca. Então, vê que é um processo de evolução. Né? Assim, hoje ele não é nenhum das três. Né? Ele não é uma boa unidade de conta, ele não é um bom meio de troca, ele não é uma boa reserva de valor. Por isso que as pessoas criticam e falam que o Bitcoin não é uma boa moeda. E se você olhar hoje, a foto hoje, que ele não é uma boa moeda. Se você olhar daqui a 10 anos, provavelmente a tese de reserva de valor, com esse shift geracional, né, assim, das pessoas mudando a cultura e se acostumando, assim como aconteceu com a internet, né, assim, na década de 90 também as pessoas eram bem céticas com relação à internet. Então, na medida que o tempo foi passando, a nova geração foi surgindo, que a internet, para elas, já era uma coisa muito mais natural do que para a anterior, e hoje em dia ela está na nossa vida e a gente não sabe como. Né? Então, esse aspecto é fundamental da gente colocar. Hoje, ele não é uma boa moeda, talvez daqui a 10 anos ele seja uma excelente moeda global. Tá? Então, é uma questão de tempo. Sobre El Salvador especificamente, realmente eles adiantaram muito esse movimento, mas o caso de El Salvador é muito particular, porque El Salvador, assim, o motivo, e depois eu fui dar uma olhada, assim, por que alguém, algum governante, né, em sã consciência ia decidir tornar o Bitcoin, que hoje não é uma boa moeda, né, como uma moeda cursada ali no país, né, assim, como um legal tender no país. E a verdade é que, assim, El Salvador já usa o dólar, e maior parte do PIB de El Salvador vem das pessoas que trabalham fora de El Salvador, principalmente nos Estados Unidos, mandando dinheiro para a família. Tá? Eles mandam pequenas quantidades, $100, $150, $200. Para esses valores muito pequenos, as remessas internacionais cobram muito caro. Então, a estimativa lá do presidente, eu não lembro exatamente os números, mas acho que era cerca de 10 a 20% do que entrava no país, o dinheiro que entrava no país, ficava com essa rede de intermediários. Certo? Então, assim, essa característica assim, 20% do que entra no país, e basicamente a única coisa que sustenta aquele país é o dinheiro que vem de fora, da família mandando dinheiro para os parentes ali em El Salvador, ficava com um sistema financeiro ineficiente, que não atendia a população, a maior parte da população era desbancarizada, então ele tinha que ir lá fisicamente na agência da Western Union, sacar o dinheiro em papel moeda de dólar, e quando você saía, El Salvador é um país extremamente perigoso, né? Os níveis lá de crime são muito altos. Então, eles saíam da Western Union e já tinha as gangues que já sabiam que as pessoas estavam lá e extorquiam as pessoas por dinheiro. Então, assim, tinha uma dinâmica muito perversa ali. E aí o presidente de El Salvador, a visão que ele teve é, se eu trocar tudo isso, toda essa infraestrutura, por uma infraestrutura digital, as pessoas vão ter mais dinheiro no final. Assim, menos dinheiro vai ficar com essa rede de intermediários, mais dinheiro vai ficar com as pessoas. Ele desenhou um cenário em que essa moeda vai ter uma conversibilidade direta para dólar, justamente para ninguém ficar com um ativo volátil na carteira. Então, eu acho que, assim, vendo por dentro como ele fez, né, assim, vendo com calma, acho que foi até um movimento bem inteligente por parte dele. Vamos ver se vai funcionar. Eu já tinha visto até que no México, no caso, por exemplo, a usabilidade do Bitcoin para esse tipo de remessa é muito alta. Inclusive, algumas exchanges lá surfaram dessa onda para conseguir crescer, porque realmente nesses países existe uma demanda muito forte e o Bitcoin é muito bom de se utilizar para esse propósito. Então, quem já utilizou para fazer alguma remessa e viu o custo que você tem fazendo aquela remessa, se o valor é muito pequeno, ínfimo ali,
tudo bem, você pode acabar gastando uma taxa muito alta, mas para um valor intermediário já passa a compensar muito você fazer esse tipo de transação. Então existe realmente uma usabilidade e é muito legal a gente ver que ele consegue ser utilizado por um propósito que muita gente lá em 2017, muitos céticos achavam que não havia propósito nenhum, era simplesmente especulação, e aí você já vê que existe algum propósito nesse ativo, além de simplesmente ser uma reserva de valor, que é uma coisa que muita gente acredita. Uma coisa que eu queria... E se você for para os países que têm dinâmica de hiperinflação, eles são extremamente úteis. Né? Assim, se você perguntar para a população venezuelana a utilidade do Bitcoin, na Argentina, se perguntar no Zimbábue, né? Assim, o Bitcoin é um ativo extremamente útil. É a única opção, às vezes, que essas pessoas têm de se proteger contra a hiperinflação. E no mundo como um todo, a gente já viu isso acontecer várias vezes e as pessoas migrarem para outras moedas que não a do país, e hoje em dia é muito mais fácil você migrar para uma moeda digital que hoje praticamente todo mundo tem acesso a celular, tem acesso à internet e aí consegue utilizar com uma facilidade bastante grande ao invés de ter que carregar, como no passado, ouro ou uma outra moeda de algum outro país. Tinha país na América Latina que durante períodos de inflação utilizava o dólar, que era uma segunda moeda, nem poderia ser moeda corrente, e começava a utilizar o dólar porque a moeda já não tinha valor nenhum. Então, para mim, pelo menos que sou novo, é uma realidade inimaginável, mas você vê em países latino-americanos isso sendo adotado até hoje, por exemplo, no caso da Venezuela que você falou, eu acho que é um exemplo claro de como isso funciona. Então, para a gente entender um pouquinho mais de como esse modelo, e eu acho que é legal a gente explicar para a nossa audiência isso, como é que você explicaria rapidinho qual é o propósito e como funciona esse sistema do Bitcoin descentralizado, principalmente? Então, como é que uma transação é feita dentro da blockchain, especificamente? Como é que ela é enviada, recebida e como é que ela é processada, principalmente? Legal. Então, vou tentar explicar de uma forma simples, sem ser simplista, tá? Uma vez que eu decido fazer uma transação, o que é a transação? É basicamente de onde eu estou tirando dinheiro, para quem eu estou mandando e qual o valor, tá? Então, uma transação simples é composta por isso. Eu monto esse pacote, né? Eu monto esse e-mail, essa mensagem, eu mando ela para a rede, né? Quando eu falo mando para a rede, eu faço um broadcast, eu envio essa mensagem para vários outros nós de Bitcoin, clientes de Bitcoin que estão rodando nessa rede, conectados entre si. Todos esses clientes de Bitcoin vão receber essa transação, vão tentar validar ela para ver se ela é correta, ou seja, se o Samir tem de fato aquele saldo que ele disse que tem, né, para fazer a transferência, aquela moeda que ele disse que quer transferir, e se a assinatura eletrônica que ele colocou nessa mensagem confere com a assinatura eletrônica daquela transação, né? Então ele verifica a validade dessa transação e depois coloca ela num livro razão, né? Assim, no livro contábil falando, o Samir tinha essa moeda aqui, agora ele pegou essa moeda e transferiu para o Bruno. Uma vez que ele faz isso, ele vai acumulando várias transações para fechar um bloco de transações. É esse bloco que vai nesse grande livro contábil distribuído. Tá? E aí, para validar esse bloco, assim, para dizer que esse bloco é autêntico, né, assim como você vai lá no cartório, né, o que diz que um bloco de informações no cartório é autêntico? É o carimbo lá do notário, né, e aquele notário tem fé pública, ou seja, alguém do Estado lá falou que aquele cara é uma pessoa que só fala a verdade. Né? Então ela vai lá, bota o carimbo e fala, não, esse aqui é autêntico, tudo isso aqui é verdadeiro. No caso de uma dinâmica descentralizada na internet, que você não confia necessariamente naquela pessoa que está do outro lado, naqueles outros nós ali da rede, a forma que eles fazem de dar fé naquela informação é colocar skin in the game. Né? Aí que vem toda a questão da teoria dos jogos ali, da genialidade que o Satoshi Nakamoto tem. A forma de colocar skin in the game é gastar energia. Certo? E você gasta energia calculando uma sequência de caracteres ali específica, tá? E rodando, fazendo um conjunto de cálculos, né, de tentativa e erro, até você achar a solução para um problema matemático específico, que é bem difícil. Tá? Isso é puramente gasto computacional, tá? Assim, é tentativa e erro até achar a solução para esse problema. Uma vez que você achou a solução para esse problema, você coloca nesse bloco, fecha esse bloco e publica na rede, né? Publica na internet. E aí todos esses outros clientes do Bitcoin vão receber esse bloco, vão ver, né, se esse bloco, de fato, a assinatura é válida, se a solução para aquele problema é válida, e vão incorporar isso nesse livro razão. O primeiro que faz isso, né, assim, dentro de um ciclo
de altura de bloco, né? A cada 10 minutos, o primeiro que acha essa solução e publica esse bloco, ele leva como recompensa, além da taxa de transação, né? Que eu, quando fiz essa transação, né? O Samir mandando para o Bruno, eu posso colocar num campo o opcional de quanto que eu quero dar de taxa de transação, tá? Para a rede, para remunerar esse cara que está fazendo esse serviço de validar. Então, eu recebo as recompensas que todo mundo colocou nesses blocos e a emissão de novos bitcoins. Eu tenho direito de emitir uma quantidade específica de novos bitcoins que é predefinido pela rede. Tá? O quanto eu posso emitir por bloco é predefinido pela rede. Então, essa é a recompensa que eu tenho por esse trabalho de validar todos esses nós e de colocar meu selo ali, minha prova de trabalho da validade daquele bloco. Tá? E assim a rede vai funcionando. Ela vai funcionando através de blocos. A cada 10 minutos, mais ou menos, sai um bloco de transação e aí você tem uma nova versão desse grande livro contábil. Legal destacar que todos esses clientes de Bitcoin têm a mesma cópia desse livro contábil, então ele é um livro público e auditável. Qualquer um pode entrar lá e ver todas as transações que aconteceram desde do bloco Gênesis, né, do primeiro bloco minerado ali em janeiro de 2008. Está tudo lá na blockchain, qualquer um tem acesso. Então, em síntese... Ficou simples, mas... Não, então em síntese, no final das contas, ele acaba gastando mais energia, porque quanto mais energia se gasta, maior a probabilidade de acertar, de chutar, você fica chutando. Quanto mais energia você gasta, maior a probabilidade de você acabar acertando, ou porque você chutou mais. Então, se você chutar 100 vezes, você tem uma probabilidade maior do que você chutar 5. Então, é mais ou menos essa a razão pela qual a gente comenta de gasto energético hoje. Exatamente, porque o gasto energético vem da onde? Hoje a mineração de Bitcoin é uma atividade extremamente sofisticada. Tá? Quando ela começou, era um programa de computador que qualquer um podia baixar e podia minerar Bitcoin. Hoje é uma atividade profissional. Você precisa de um hardware específico. E aí, quanto mais rápido você achar a solução para esse problema, maior a probabilidade de você receber as recompensas para esse bloco. Então, os mineradores, né, esses grandes mineradores, estão sempre buscando hardwares que são mais eficientes, mais poderosos, né, que buscando achar essa solução mais rápido e, óbvio, isso gasta muita energia. Eu vejo muita gente procurando e perguntando se dá para minerar Bitcoin hoje em dia. Eu acho que é inviável, principalmente aqui no Brasil, que a energia elétrica é cara. E eu acho que o equipamento também é muito mais avançado, né? Então você não consegue atualmente minerar Bitcoin. Você consegue minerar alguma dessas outras criptomoedas que são mais mainstream, digamos assim? Então dessas top 10 de market cap, tem alguma que dá para minerar em casa hoje em dia ou a equação já ficou difícil demais para você conseguir fazer esse processo? Não, é muito difícil você minerar em casa de forma lucrativa qualquer um dos maiores criptoativos, vai. É bem difícil mesmo. Se você quiser rodar como um hobby, né, quiser experimentar, ver como é que é, você pode até fazer. Tem muita gente que minera Ethereum, né, porque você pode minerar com GPU, com placa de vídeo. Apesar disso, com o custo de energia que a gente tem aqui, ele acaba sendo proibitivo. Tá? Então, não tem nenhuma das top 10. Tem um aspecto interessante do Ethereum, né? Ele está passando por uma migração, que é o chamado Ethereum 2.0, que com essa migração, possivelmente a gente vai poder voltar a minerar Ethereum com computadores normais. Né? Assim, você não vai precisar de um hardware especializado e nem gastar uma fortuna de energia. Então, quando isso acontecer, pode ser que faça sentido você minerar Ethereum no Brasil, mas até lá não tem. É justamente sobre esse gasto energético que alguns países, especificamente a China, têm banido ou restringido a mineração de Bitcoin em algumas províncias. Você acha que isso tende a virar uma tendência em outras localidades do mundo? Você acha que isso é muito comprometedor para o sistema, para a rede do Bitcoin? Ou você acha que essa mineração, de uma certa forma, vai ser flexível, ela vai conseguir encontrar outras localidades, outros países, se instalar e manter o mesmo poder computacional? E até mesmo se o poder computacional que a gente tem hoje no Bitcoin, mesmo que reduzido, não é suficiente para manter uma rede segura? Legal. Bom, excelente ponto. Primeiro, sobre China. China já é historicamente um país que não valoriza as liberdades individuais, né? Assim, então, se a internet lá até hoje é muito controlada, é restrita, o que diria dinheiro? Né? Assim, então, não faz sentido na filosofia do governo chinês, do Partido Socialista chinês, não faz sentido você ter uma moeda que está longe do controle estatal e que você não pode controlar. Então, o Bitcoin, é importante lembrar, ele já é banido na China.
Então, intermediários não podem negociar, não tem exchange de criptoativos na China, cidadãos não podem circular com Bitcoin. A única atividade que ainda existia na China era a mineração. Tá? Por que a mineração era tão forte na China? Porque o custo de energia lá é muito baixo, tá? E a infraestrutura tecnológica, né, para construção de chips é muito avançada. Então, a maioria desses chips de mineradoras, né, esses profissionais que eu estava falando, eles vêm da China. Então, é por isso que a China era tão importante, né? Ela tinha mais de 50% da dominância global ali na rede do Bitcoin, capacidade de processamento. Mas se a negociação já era proibida, né? A transação em Bitcoin já era proibido lá, você tinha uma atividade econômica, que era a mineração de Bitcoin, que era super relevante, que consumia bastante energia e que não era utilizada na sociedade chinesa. Então era um movimento natural assim, dos governos, né, assim, da China de banirem a atividade de mineração. Então isso aconteceu, foi do dia para a noite, a rede do Bitcoin caiu, perdeu mais de 50% do poder computacional alocado nela, né? Foi um choque gigante do ponto de vista de capacidade computacional, né? Que a gente chama de hash rate. Mas o que é legal de destacar é que, mesmo com uma das maiores potências do mundo banindo a atividade de mineração, essa superpotência, que era responsável por mais de 50% do poder computacional da rede, mesmo com essa queda inteira aí de hash rate, da capacidade computacional, o Bitcoin continuou funcionando normalmente. A rede funcionou como era esperado, não teve nenhuma falha, não teve nada imprevisto, enfim, continuou tudo funcionando normalmente. Então, tirando de lado, obviamente, a especulação de preço, né, assim, o medo que as pessoas tiveram e começaram a vender Bitcoin, no resto, quando você olha para os fundamentos da rede, continuaram funcionando normalmente. Então, isso é importante para a gente destacar a resiliência da rede do Bitcoin. Assim, como ela é resiliente, ela perdeu mais de 50% do poder computacional, uma das maiores potências do mundo banindo a atividade e ele continua funcionando normalmente. Então, acho que isso é super positivo. Tá? Um outro aspecto que é positivo para o longo prazo é que essas mineradoras que foram desligadas ali na China, elas estão mudando, estão indo para outros lugares. Né? São equipamentos super caros, uma infraestrutura super cara, que não fazia sentido você simplesmente afundar aquele custo e destruir aquele equipamento. Então, esses equipamentos estão migrando principalmente para as economias mais estáveis, né, para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá. É uma migração que leva tempo, porque, enfim, é um desafio logístico gigante. Vamos lembrar que eles consomem muita energia, então não dá para ligar em qualquer lugar, você precisa preparar a infraestrutura daquele local para receber aquela carga de energia. Né? Então é um processo que as pessoas estimam que deve levar cerca de 1 ano para todos esses equipamentos que foram desligados na China serem religados em outros lugares do mundo. Então o que a gente está vendo agora é que o hash rate, né, da rede está voltando a subir, aos poucos, né, bem mais lento do que caiu, mas já está voltando a subir. Então, eu acho que no final das contas, o que aconteceu foi super positivo para a rede do Bitcoin, porque descentralizou mais a rede, né? Então, antes tinha uma crítica de que a mineração era muito concentrada na China, agora isso deixou de ser verdade, a mineração está espalhada ao redor do mundo e a rede se tornou mais resiliente. Tá? Então, acho que no longo prazo é super positivo. Outro aspecto legal de destacar, a gente não tem nenhuma evidência de que tem outros países estáveis do mundo considerando fazer qualquer banimento da atividade de mineração. Tá? E mesmo, de novo, mesmo que um país ou outro faça, a gente já viu que a China baniu e a rede do Bitcoin continuou funcionando normalmente. Então, acho que no saldo, né, isso tudo é super positivo para a rede do Bitcoin. Apesar, eu concordo com você com relação ao banimento e a capacidade da rede de se adaptar, inclusive essa queda da hash rate, sem nenhum comprometimento, me impressionou bastante, inclusive porque a dificuldade da rede também se ajusta, então até teve bloco que demorou para ser processado, mas na sequência, acho que foi uma quinta-feira que teve a demora, no sábado a dificuldade da rede se ajustou, então é realmente uma rede bastante adaptável. Mas com relação ao gasto de energia, o que é um fato, e a gente até comentou aqui, você acha que ele impede que o Bitcoin se torne algo mais popular, que ele cresça, até como opção de investimento? Você acha que tem uma barreira para investidores entrarem? Ou em um viés bastante grande, ele é, de certa forma, injustificado? Ele é pequeno demais frente a outros gastos energéticos que a gente pode ver no mundo? Eu acho que toda essa narrativa por trás do gasto energético do Bitcoin é uma grande falácia. Né? Acho que as pessoas analisam, às vezes com o objetivo, né, de montar um argumento contra, elas analisam de forma muito superficial. O primeiro ponto que é legal destacar: o Bitcoin gasta muita energia. O que é muito? Muito em relação ao quê? Né? Quando se fala que ele é muito ou pouco, você está falando com relação ao quê?
se a gente comparar com os dispositivos nos Estados Unidos, ligados no stand-by, sabe, aquela TV que tem a luzinha acesa, o micro-ondas com reloginho, aquele nosso computador que fica ali. Se a gente comparar só com os dispositivos em stand-by nos Estados Unidos, eles consomem mais energia do que a rede do Bitcoin inteira. As luzes de Natal durante as festas de final de ano nos Estados Unidos consomem mais energia do que a rede do Bitcoin inteira. Então, assim, é alta com relação ao quê? Certamente ele consome muita energia, como a gente falou no começo, é a forma que ele tem de colocar skin in the game, né, de provar que aquelas informações são autênticas, então ela é assim por design. Mas quando a gente compara com outras, enfim, atividades humanas não consomem tanta energia assim. Então resta a gente saber se esse consumo de energia ele traz valor para a sociedade. Porque se ele não trouxer nenhum valor, é simplesmente um gasto de energia, então é um grande desperdício. Então não faz sentido, era para a gente, de fato, acabar com a mineração de Bitcoin, parar, porque não tem valor para a sociedade, eu só estou desperdiçando energia. O que a gente acredita é que o Bitcoin tem muito valor para a sociedade e o valor dele deve crescer ao longo do tempo. O valor, não estou falando de preço necessariamente, mas a importância que isso tem nas nossas vidas, né, na vida das pessoas. Então, o primeiro ponto é esse. Bitcoin gasta energia? Gasta. É desperdício? Não. A gente acredita que tem muito valor nessa energia que é gastada no Bitcoin. Comparado com outros, enfim, dispositivos, ele gasta menos até do todo, né, quando se acumula no todo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a atividade de mineração de Bitcoin, justamente por consumir muita energia, ela tem um efeito contraintuitivo aí que ela pode ajudar a acelerar a sociedade na transição para energias renováveis. Isso porque o principal insumo da rede do Bitcoin é energia. Então, os mineradores, que são profissionais, eles estão sempre buscando formas mais baratas possíveis de achar energia, de consumir energia, né, de comprar energia para minerar o Bitcoin, porque isso vai reduzir o custo de produção e vai aumentar o lucro deles. E as formas mais baratas de energia que a gente tem hoje na sociedade são as energias renováveis. Eólica, solar, hidrelétrica. Essas são as fontes de energias mais baratas que a gente tem na sociedade. Então, os mineradores de Bitcoin eles estão procurando viabilizar essas usinas de geração de energias renováveis para reduzir o custo de produção deles. Então, essa é uma dinâmica que está acontecendo em vários lugares do mundo, que é super interessante a gente acompanhar. Então, tem esse efeito super positivo. Agora, hoje, quando a gente compara, quando a gente vê a foto do que é hoje, a gente vê que boa parte dessa atividade de mineração, ela, de fato, ela utiliza fontes de energias fósseis, né? Principalmente aquela que tinha na China antes do banimento, né? Que utilizava carvão mineral. Então, se a gente olhar a foto hoje, o Bitcoin consome muita energia e ele emite muito gases geradores de efeito estufa. Então, a gente acredita que os negócios que interagem com o Bitcoin, eles têm que ter essa responsabilidade ambiental de neutralizar essas emissões até que a rede transicione para energias renováveis, né? Pelo menos que majoritariamente seja composta por energias renováveis. Então, Bitcoin gasta muita energia, mas gera muito valor para a sociedade. Ele pode acelerar a sociedade nesse processo de adoção de energias renováveis. Então, eu acho que ele é super positivo para o meio ambiente. Tá? Agora, a gente precisa assumir nossa responsabilidade dado o cenário que é hoje. Né? Assim, hoje, o Bitcoin tem muita emissão. Eu acho que é importante a sociedade olhar isso, se preocupar e ter essa responsabilidade social. Eu acho que até sobre isso que o último ETF que vocês divulgaram fala sobre. Então, o BIT11 ele promete ser uma forma de se investir em Bitcoin, uma forma verde de se investir em Bitcoin. Como é que esse instrumento faz essa mitigação da pegada de carbono do Bitcoin? Então, como é que funciona esse procedimento por trás para tornar o Bitcoin verde? Legal. A gente faz isso através de um processo bem transparente, auditável, tá? Então a gente contrata uma empresa alemã, a CCRI, que ela é especialista em fazer avaliação de crédito de carbonos para projetos de cripto, tá? Então, o que eles fazem? Eles emitem um relatório anual com a estimativa de todo o consumo da rede de Bitcoin, quais são as fontes de energia que alimentaram essa rede, e aí eles estimam a emissão de carbono dessa rede do Bitcoin. E aí, com base nisso, eles analisam a nossa participação nessa rede, né, tanto por custódia quanto por transações, ou seja, quantos Bitcoins a gente tem do total de Bitcoins que estão em circulação e o quanto a gente movimenta dessa rede, que acaba gerando
atividade de mineração, e aí com base nisso eles estimam quanto que foi emitido de carbono pelas atividades do fundo. Tá? E aí a Hashdex vai, compra créditos de carbono e neutraliza esses créditos de carbono, tá? Para compensar essas emissões que foram feitas advindas, né, da atividade de investimento desse fundo. Então é assim que é feito, é uma metodologia transparente que vai ser feita uma vez por ano e vai ser dada toda a transparência para os investidores. E ele tem um limite do patrimônio do fundo que é utilizado para fazer isso, no final das contas? Tem, boa pergunta. Então, assim, para dar uma previsibilidade, né, para os investidores quanto ao impacto que isso vai ter na performance do fundo, né, já que a gente está falando de um custo para neutralizar essas emissões, a gente definiu um cap, né, um valor máximo de 0,15% do patrimônio líquido médio desse fundo. Tá? Então, esse vai ser o limite que vai ser utilizado para neutralizar as emissões. Com os preços atuais, a gente acredita que é mais do que suficiente, tá? Então, o custo total é bem menor do que esse com os preços atuais, mas esse limite foi colocado para dar uma previsibilidade para os investidores, né? Para entender que esse investimento responsável, né? Assim, ambientalmente responsável, ele não vai impactar tanto assim a performance do fundo como um todo. Não, muito legal, Samir. Samir, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você comentasse mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Stefano lá atrás. Como é que você espera ver o mercado daqui a uns 20 anos de criptomoeda? A gente vai ver os mesmos nomes, a gente vai ver nomes completamente diferentes, a gente vai ver instrumentos diferentes. Como é que você espera que a regulação esteja daqui a 20 anos? Então, é um exercício de futurologia. Você não se comprometa com a verdade. Legal. Eu acho que a melhor forma de ver o futuro é olhar para o passado, né? Olhar os cenários semelhantes que a gente teve no passado. E a gente teve vários casos de tecnologias disruptivas que transformaram a sociedade, né? Acho que as mais recentes, estão mais frescas na nossa memória, foram a computação pessoal, né? Assim, a revolução da década de 80, que saiu dos mainframes para os computadores na casa das pessoas, e a outra foi a internet, né? Que conectou todos esses computadores e fez com que a gente virasse uma grande comunidade global. Então, se você me perguntasse em 95 como é que ia estar a internet em 2015, assim, ou em 2001, como é que ia estar a internet em 2021, provavelmente eu ia errar muito nas previsões, mas talvez eu fosse acertar na direção, né? Assim, assumindo que eu ia estar nesse mercado, que eu estava investindo minha carreira na internet, provavelmente eu ia acertar a direção, né? Que ia ter streaming, né? Que a gente ia ter uma plataforma como o Google, né? Organizando o conhecimento da sociedade, pagamentos online, assim, acho que talvez a gente acertaria as grandes direções. Então, assim, falando em grandes direções de blockchain dos criptoativos, olhando para 20 anos, eu acho que a gente vai utilizar cripto no nosso dia a dia sem nem perceber. Assim como a gente usa a internet hoje, a gente nem percebe mais quando a gente está conectado e não está, né? Assim, a internet simplesmente faz parte da nossa vida. Nossos meios de pagamento vão ser primariamente em criptoativos, tá? E aí eu não estou falando se vai ser o Bitcoin, vai ser a grande moeda, não estou falando de meio de pagamento, tá? Pode ser stablecoin, dólar, mas assim, uma sociedade global, ela exige uma solução que seja global, e a solução que a gente tem hoje no mercado financeiro tradicional são soluções locais. Os ativos que a gente vai negociar vão ser ativos globais, tá? Então você vai ter grandes emissoras locais, como a B3, como a Nasdaq, como a NYSE, mas uma vez que o ativo é emitido, né, que você faz o IPO, esse ativo vai ser negociado globalmente em blockchain. Então, essas estruturas centralizadas nos países vão migrar tudo para blockchain. Então, DeFi, né, assim, finanças descentralizadas, tem o potencial de, nas próximas décadas, transformar completamente o mercado financeiro e tornar ele mais aberto, tá? Mais acessível e global, né? Assim, aquele investidor no interior da África e lá em Wall Street vão ter as mesmas condições de interagir com o sistema financeiro global. Então, acho que o sistema financeiro vai ser transformado completamente. Um lado, Web3, né? Assim, a internet como a gente conhece hoje, vai se transformar completamente. A gente vai voltar a ser dono dos nossos dados, né? E a gente vai voltar a ter autonomia sobre eles e uma descentralização da internet que hoje é muito centralizada em poucos players. Então, acho que essa também é uma direção interessante que, de novo, eu não consigo prever exatamente como isso vai se desenrolar, assim como ninguém conseguiria prever como a internet ia funcionar, que ia existir um Facebook ou a Amazon ou um Google lá em 95. Então, essa é uma segunda tendência legal. E NFTs, eu acho que também é uma coisa que veio para ficar, assim, colecionáveis digitais
e arte digital principalmente, né? Assim, nossa sociedade já é cada vez mais digital, a gente está cada vez mais dentro da internet, vai ser natural que a expressão da criatividade humana também vá para dentro da internet, vá para o digital, né? Então acredito muito também no mercado de arte digital. Muito legal, Samir. Eu queria poder continuar com o papo aqui. Acho que dá papo para mais programa, sempre dá papo para mais programa. Falei a mesma coisa para o Stefano. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Foi muito bacana ter você aqui hoje. Queria agradecer a presença das pessoas que vieram com a gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante aqui para a Genial, para incentivar essa iniciativa, para ampliar o conhecimento das pessoas sobre o mercado de criptomoeda. E para você também que gosta do mercado de ações, siga a Genial nas redes sociais, siga a Genial Analisa, a plataforma que eu faço parte também com cobertura sobre empresas. Então acho que o conhecimento nunca é demais, seja de cripto, seja de ações. Esse mundo do investimento é muito amplo e é sempre importante a gente conhecer todo ele. Eu te agradeço e até a próxima. Abra o aplicativo da Genial, clique em Novo Home Broker. Automaticamente abrirá a tela de cotação. Vai em Menu, Negociação, Comprar ou Vender. Aqui já vai abrir um papel default. Clicando no ativo, você consegue digitar um novo código. Aqui no exemplo eu vou investir no ETF de cripto da Hashdex. Então, vou inserir o código HASH11. O tipo de ordem, a quantidade que desejo comprar, o preço que eu aceito pagar por cada cota, além disso, a validade dessa ordem. O valor total será preenchido automaticamente. Clique em comprar, digite a sua assinatura eletrônica e pronto.